aluno. E você tem horário também, se quiser? Não tem horário aqui? Sério? Bom dia, paz e bem. Que bom que você veio celebrar conosco. A você que nos acompanha de casa também pelas redes sociais. Que bom que você está celebrando conosco. Pedimos que você possa também, se está no YouTube, no Facebook, que compartilhe essa celebração com aquelas pessoas que você também conhece, seus amigos, familiares. E a cada um de nós, enquanto eu leio as intenções aqui colocadas, que cada um de nós também possa, na presença do Senhor, nos colocar na presença do Senhor e colocar as nossas intenções, aquelas que cada um trouxe no seu coração, a você de casa também nesse momento, que você também possa colocar a sua intenção nas mãos do Senhor Jesus. Hoje rezamos pelos falecidos da família Guadaim e família Melo e Oliveira, pela alma de José Silva Andrade, pelos falecidos da família Ferrari, falecidos da família Baran, família Gersko Kufika, família Meirelles, família Bernardes Lima, família Pupo Yuski, família Gabriel, família Vital Souza Silva, família Garcês de Souza, família Lara Arruda, pela alma também de Almir Vieira Paulino, 16 anos, pela alma de Eni, 6 dias, de falecimento, 4 anos de falecimento, Elaine Cristina da Costa, Diomiro Ferreira, Dulce Soares de Souza, falecidos da família Silva, pela saúde de Thaís Letícia da Silva, pela alma de Bruno Pedro Lima dos Santos, aniversários de Bento José, Vanessa Navarro e Elisete Vieira, a Thaísa, pela alma de Sebastião Carvalho, alma de Sebastião Carvalho, pela saúde de Joana, e também pelos falecidos Vicente de Jesus, e a saúde de Soraya Aparecida da Silva. Irmãos e irmãs, hoje na solenidade dos apóstolos e santos Pedro e Paulo, somos chamados a conhecer Jesus na sua profundidade. Mas para isso, precisamos criar uma intimidade com Ele, pois é somente a intimidade que nos fará compreender e entender quem realmente Ele é. Continuemos com o canto. E chegando, Senhor, que poderemos te dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será.
e o teu amor em nós será manancial, e o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar pra nossa sede estancar, de água boa jorrar pra nossa sede estancar. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. Recebe nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor em nós será manancial, e o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar pra nossa sede estancar, de água boa jorrar pra nossa sede estancar. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia. Com a igreja, hoje nós celebramos a solenidade destes santos, São Pedro e São Paulo, considerados colunas da igreja. Como igreja do Senhor, aqui estamos, portanto, para celebrar. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo, contemplando o testemunho de Pedro, de Paulo, que deram a vida pelo Senhor para anunciar o Evangelho, reconhecemos que nós, por vezes, falhamos em testemunhar o Senhor, reconhecendo assim os nossos pecados, aquilo que nessa semana talvez não tenha sido bom em nossas ações. Vamos pedir perdão ao Senhor, confiantes na sua misericórdia. Vamos pedir perdão para bem celebrarmos estes santos mistérios. Tem piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
piedade de nós. Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós. 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 Deus Todo-Poderoso, no amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria entoemos o nosso hino de louvor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glória às criaturas, dei-vos graças e louvores. Nós vos louvamos, ó Criador, nos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glória às criaturas, dei-vos graças e louvores. Nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glória às criaturas, dei-vos graças e louvores. Espírito Santo Consolador, vós que sois vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glória às criaturas, dei-vos graças e louvores. Oremos. Apresentemos ao Senhor as nossas intenções, aquilo que trazemos em nosso coração nesta manhã, neste dia do Senhor, colocando no altar do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, necessidades, preocupações, pessoas que precisam da nossa oração. Com as intenções que também foram lidas, estão diante do altar. Rezando de modo particular no dia de hoje, pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, que o Senhor o abençoe em sua missão. Também rezamos por todos os missionários, missionárias espalhados pelo mundo, que a exemplo de Paulo e por sua intercessão também possam acolher a graça de Deus
para bem viver o chamado, a missão, pela nossa igreja, a nossa comunidade paroquial, que ainda celebra o seu padroeiro, as festas deste final de semana. Então rezamos por toda a nossa comunidade, todos aqueles que na liturgia, na festa, se dedicaram, trabalharam, aqueles que também participaram como comunidade de fé. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar. Com atenção vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio de anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Louva e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, contemplei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim, integralmente, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra
eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs, para meditarmos a palavra de Deus e o sentido do que celebramos nesta liturgia, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Sempre acho oportuno lembrar, hoje estamos celebrando estes dois santos, mas sempre quando celebramos os santos e nós os veneramos, nós não os substituímos e os colocamos no lugar de Deus. A nossa adoração é a Deus. A eles nós veneramos. Mesmo esta liturgia de Pedro e Paulo, o centro não é Pedro e Paulo. O centro é Deus. Começamos em nome da Trindade. Vocês pediram perdão a Pedro e Paulo no ato penitencial? Não, pedimos perdão a Deus. Ouvimos a palavra de Pedro e Paulo no Evangelho, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Toda a liturgia eucarística é uma oração ao Pai pelo Filho no Espírito. E a Eucaristia, a comunhão, não é o corpo de Pedro e de Paulo, é o corpo de Cristo. A nossa adoração é ao Senhor, é a Deus. Nunca os colocamos no lugar de Deus, como às vezes, por vezes se diz, colocar os santos no lugar de Deus. Não, o nosso culto é a Deus. E por que lembramos Pedro e Paulo? Por eles mesmos, por aquilo que eles viveram e por aquilo que suas vidas apontaram, porque eles morreram anunciando o Evangelho. Então, quando celebramos os santos, nós celebramos aquilo que Deus realizou neles. Portanto, mesmo quando nós veneramos os santos, o nosso culto é a Deus, porque eles não seriam santos se não fosse Deus, se não tivessem dado a sua vida a Deus. Então percebe que mesmo quando nós cultivamos o carinho, a veneração aos santos, nós sempre, através deles, nos voltamos
a Deus. Como na própria Escritura nós vemos, a gente vê que o povo de Israel venerava os seus pais na fé, né? Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, não é assim? Nós continuamos venerando aqueles que nos precederam, né? E são sinais de Deus também para nós, apontam também caminhos para nós, né? Na antífona de entrada, falamos de Pedro e Paulo que plantaram a igreja com as suas vidas e se tornaram amigos de Deus. Por isso nós fazemos memória dos santos e santas, e hoje de Pedro e de Paulo. E acredito que ao fazer a memória de Pedro e Paulo, temos uma oportunidade de refletir sobre o mistério da igreja. Justamente como um mistério que, sim, na dimensão de mistério, tem uma dimensão, a gente pode dizer invisível, porque o fundamento da igreja não é, e não somos nós, não são as coisas humanas, mas é Deus. Existe então, por isso dizemos que a igreja é um mistério, que é um mistério, não é uma coisa escondida, oculta, que a gente não sabe, né? Conhecemos a igreja, mas ela é um mistério porque ela vai além daquilo que nós podemos ver e tocar, porque o fundamento da igreja é Deus, é o Espírito, é Cristo. No entanto, essa igreja não é uma coisa abstrata, ela é concreta, e ela é concreta nos homens e mulheres que Deus chama e toca e passam a fazer parte desta comunidade. A palavra igreja significa justamente a assembleia daqueles que são chamados. Isso é igreja. Chamados por Deus, por Cristo, para constituir assembleia, comunidade. Não existe cristão sozinho. O cristão só existe na comunidade. É como um peixe. Existe um peixe fora da água? Não pode haver um cristão fora da comunidade. O lugar por excelência do cristão é a igreja, é a assembleia, né? Daqueles que são chamados para o culto, para a adoração a Deus, para ouvir a sua palavra e na comunhão com o Senhor se deixar moldar por este amor que celebramos em cada Eucaristia. Então a igreja, ela tem uma realidade invisível, sobrenatural, divina e ao mesmo tempo humana, porque nós, homens e mulheres, constituímos a igreja, e como eu disse, ela não é uma coisa abstrata, ela é concreta, e nós vamos ver isso na palavra de Jesus que ouvimos no Evangelho. Jesus pergunta aos discípulos, aos apóstolos: quem dizem que eu sou? Os apóstolos respondem, uns dizem que é João Batista, é Elias que voltou, ou é um dos profetas. Ou seja, dizem muitas coisas de Jesus. Também no mundo de hoje se fala muitas coisas de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus aos apóstolos, que também é a cada um de nós. Quem é Jesus para mim, na minha vida? E Pedro é quem vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor, o Filho de Deus por excelência. Da parte de Deus veio a nós. E Jesus vai dizer a Pedro: feliz és tu, Simão. Vocês sabem que Pedro não se chamava Pedro, Pedro se chamava Simão. É Jesus quem muda o nome de Simão para Pedro. O nome de Pedro no aramaico, vocês sabem que Jesus falava que língua? Português? Não, Jesus falava aramaico. Pedro também. Em aramaico, o nome de Pedro é Cefas. Esse é o nome de Pedro, no original. E essa palavra, Cefas, na verdade não significa pedra. Significa rocha. Rocha. É o nome que Jesus dá a Simão. E é interessante que quando Simão professa essa fé, tu és o Cristo, tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo,
Jesus confirma: feliz és tu, Simão, feliz és tu, feliz somos nós se confessamos que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador, que a sua vida, portanto, dá sentido à nossa vida, porque nele encontramos a proximidade de Deus, o reino de Deus, o sentido mais profundo da vida, que é viver o amor que ele nos ensinou. És feliz. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Isso não é uma revelação humana, é divino. Por isso eu te digo, tu és Cefas, tu és rocha, e sobre esta Cefas, rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. É o que Jesus diz a Pedro. Então nós vemos claramente, Jesus fundou uma igreja? Sim. Jesus fundou uma igreja. Jesus deixou uma igreja concreta, real, concreta, em Pedro. E é bonito ver, porque Pedro é um homem perfeito? Não. Inclusive depois o que Pedro vai fazer na hora da cruz? Negar Jesus. Ah, tem muito defeito na igreja, tem muito erro na igreja. Já teve papa que fez isso, fez aquilo outro. Pedro negou Jesus. Lá atrás já está. As falhas dos homens e mulheres que fazem parte da igreja. Não é uma comunidade de perfeitos. É uma comunidade dos que são chamados por Jesus na sua imperfeição. E Pedro, um desses. Um pescador simples, humilde, né? Cabeça dura, demora para entender algumas coisas, o Evangelho mostra. E mesmo depois de Jesus ter dito para ele, ó, vou edificar a igreja sobre você, negou Jesus 3 vezes na hora da cruz, né? No entanto, quando Jesus ressuscita, e numa das aparições a Pedro, naquele diálogo bonito com Pedro, né? Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Interessante, 3 vezes Pedro tinha negado Jesus. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? É bonito, porque Jesus não condena Pedro, né? Só faz uma pergunta: tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor, né? Apacenta as minhas ovelhas. E é bonito porque nesse diálogo, no texto original do grego, vocês sabem que tem 3 palavras para amor em grego. Para nós é uma, né? Amor. Em grego são 3 palavras, né? Tem o amor eros, tem o amor filia e tem o amor ágape. O amor ágape é o amor pleno. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, ágape? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Mas Pedro não usa ágape, usa filia. É amor, mas é um amor menor do que o ágape. Pedro é muito sincero. Ele tinha negado Jesus, como ele pode dizer que o seu amor é pleno? Ele reconhece que o seu amor é incompleto ainda. Não é tal como o amor de Jesus. O amor de Jesus é ágape. O de Pedro não é ainda. Então Pedro está dizendo: eu te amo, mas o meu amor não é pleno ainda, como o teu. E o que Jesus faz? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus acolhe aquele amor imperfeito de Pedro, de um homem sim que tinha os seus dons, qualidades, mas que tinha os seus limites, os seus defeitos, que chegou a negar Jesus, mas que ama Jesus, né? Que mesmo quando ouviu o galo, ele chora amargamente, né? Negou por medo tantas coisas. O Senhor sabe que muitas vezes falhamos também diante de tantos limites que enfrentamos, mas mesmo quando falhamos, a pergunta que Ele nos faz não é de julgamento, de condenação, mas volta sempre, e é o que deve voltar ao nosso coração, como igreja: tu me amas? A questão fundamental da vida cristã e do ser igreja é a questão do amor, não é a questão do pecado, dos mandamentos, tudo isso é importante, mas a questão primária que funda a igreja é a questão do amor. Tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes, né,
Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, aquele que é a pedra da igreja se torna também o pastor das ovelhas que não são de Pedro, são de Jesus. O Papa não substitui Jesus. Jesus é o fundamento da fé, mas Jesus deixou para a sua igreja um pastor, para apacentar a igreja, para ser pedra da igreja. O que isso significa? Sinal de unidade. Sinal de unidade. Essa é a função do ministério de Pedro, ser sinal de unidade entre os apóstolos e a igreja. Os apóstolos foram enviados por Jesus. Eles começaram a instituir as igrejas, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Filadélfia, as igrejas. Foram deixando em cada igreja presbíteros, bispos, que são sucessores dos apóstolos. E o povo em diversos ministérios daí, em diversos ministérios de catequistas, de profetas, diversos ministérios como hoje. E essa igreja que devia então perseverar na oração, no ensino dos apóstolos, e tendo Pedro como sinal de unidade, e na fração do pão, a Eucaristia, é a igreja que Jesus deixou, espalhada pelo mundo. É verdade, como eu disse, Jesus não deixou um nome para essa igreja. Às vezes a gente escuta, né, na Bíblia não tem placa de igreja. Sim, mas tem uma igreja concreta, deixada por Jesus em Pedro, e nos apóstolos, e nos seus sucessores, que são os bispos, né? Tem, portanto, uma igreja que naturalmente vai passar a se chamar católica. Quando que a igreja começou a ser chamada de católica? E aqui, como curiosidade, né, o primeiro testemunho da história que nós temos é uma carta do ano 107, de um bispo, que era bispo de Antioquia, chamado Inácio. Ele foi preso por ser cristão e estava sendo levado a Roma, que era o centro do império, que perseguia os cristãos. Inclusive, Pedro e Paulo vão morrer aonde? Em Roma, por volta do ano 64, 67. Paulo ficou preso algum tempo. A carta que nós ouvimos na segunda leitura, Paulo escreve da prisão, dizendo, né, combati o bom combate, e mesmo estando preso, testemunhando o evangelho, vai morrer decapitado em Roma. E Pedro, por sua vez, vai morrer crucificado de ponta cabeça. Não se achava digno de morrer como Jesus, e morre de ponta cabeça. Por isso, ambos em Roma, também Pedro, aquele que vai suceder a Pedro em Roma, porque Pedro ficou em Roma um tempo e morre em Roma, o sucessor de Pedro, Lino, vai continuar a missão de Pedro, e depois de Lino, Anacleto, depois Clemente, e assim por diante. E hoje nós temos quem? Leão XIV, a igreja unida ao sucessor de Pedro. Então Inácio de Antioquia, no ano 107, ele conheceu algum dos apóstolos. Ele escreve, pela primeira vez chamando a igreja de católica. Não é exatamente um nome, é a identidade da igreja. Porque, como eu disse, tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Antioquia, tinha a igreja de Alexandria, mas esses cristãos sabiam que a igreja era não só aquela igreja naquele lugar, ela era universal. Eles sabiam que estavam ligados à igreja no mundo inteiro, por isso ela foi desde cedo, ano 107, chamada de católica. Não é um nome, é a identidade da igreja. Ela é católica, ela é apostólica, porque vem dos apóstolos. A unidade que é visível e se torna visível num só batismo, numa só fé, mas de modo concreto, na unidade com Pedro e seu sucessor. Santa, porque nós somos santos. Quando dizemos que a igreja é santa, a santa igreja, é porque nós somos santos.
Porque Deus é santo e Ele é o fundamento da igreja. Em nós, pecadores. Mas na sua essência a igreja é santa, una, santa, católica e apostólica. Essa é a igreja, fundada por Jesus sob Pedro, e a gente pode dizer, essa catolicidade da igreja, muito se deve a Paulo, apóstolo dos gentios, um maior missionário da igreja nascente, Paulo, mostrando essa universalidade da igreja. E é bonito, né? Em Pedro, um homem simples, um pescador, analfabeto. As suas cartas, quem escrevia eram os secretários. Paulo, um doutor, inteligentíssimo, né? Tinha estudado, mas para ver, né? Deus não faz distinção. E aqui a gente já começa a ver, né, a diversidade da igreja, nos ministérios, nos dons, mas na unidade. Que belo, né? Isso se torna visível na comunidade, né? Desde aquilo que a gente pode ver mais claramente, é bonito, né? Temos os coroinhas, os acólitos, temos os que estão de roupa branca, que estão treinando, né? Estão aprendendo, estão em formação. Constitui igreja, desde as crianças, desde o batismo, né? Na música, nos leitores, nos ministros, naqueles que acolhem, naqueles que trabalham na festa. Ah, mas eu não faço parte de nenhuma pastoral da igreja. Eu venho à missa, mas é igreja também. Como batizado, como pai, como mãe, é vocação, é missão. Se eu vivo o evangelho no meu trabalho, no meu dia a dia, é igreja. É igreja na diversidade de carismas. E assim nós compreendemos, e tomando a palavra de Deus, isso que Jesus diz a Pedro, quando Pedro professa a fé: tu és o Cristo, o Senhor. Em outro lugar Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra também é esta fé. Então, quando nós também professamos essa fé, tu és o Senhor, a quem irei? Tens palavra de vida eterna. Em ti encontro sentido para a minha vida, a salvação na tua palavra, nos teus ensinamentos, no teu amor manifestado na cruz. Jesus diz também a nós: sobre esta pedra da tua fé eu edifico a minha igreja. Pedro vai dizer isso numa das suas cartas. Todos nós batizados em Cristo somos e nos tornamos pedras vivas no edifício que é a igreja. Todos nós nos tornamos pedras vivas que é a igreja. Tendo a rocha, Pedro, hoje o seu sucessor, o Papa Leão XIV, mas todos nós como pedras vivas desta igreja que é o corpo de Cristo, na diversidade de dons, de carismas, somos assim a igreja do Senhor, quando professamos essa fé, quando buscamos viver essa fé. Que isso seja para o nosso coração motivo de alegria. E saber também que essa igreja foi edificada no sangue dos mártires, por isso o vermelho, o sangue de Pedro e Paulo e dos cristãos que ao longo dos primeiros 300 anos sofreram um martírio, para que hoje nós possamos celebrar esta fé que o Senhor nos deixou e nos comunicou através da sua igreja. Da sua igreja, que isso enche o nosso coração de alegria, que ao celebrar Pedro e Paulo, também nós possamos então buscar dar testemunho do Evangelho, vivendo a palavra de Deus, vivendo a paz, o bem, o amor, a misericórdia, o perdão no mundo de hoje. A igreja deve ser sinal no mundo daquilo que Jesus deixou, daquilo que Jesus anunciou, e o Senhor conta conosco nas nossas dificuldades, mesmo em meio aos nossos pecados e limites, como o de Pedro e de Paulo. Mas o Senhor confia a nós o seu reino, a sua igreja. Que responsabilidade, né? Que dom e que graça. Isso é sinal também do amor de Deus por nós, que confia a nós o seu reino, a sua igreja, e nos faz, né, igrejas, corpo do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da Igreja, supliquemos a Deus Pai, dizendo: livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que a Igreja, confirmada na fé dos apóstolos, persevere no testemunho do Evangelho e seja peregrina da esperança. Rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que o Papa, sucessor de Pedro no serviço apostólico, seja fortalecido em sua missão evangelizadora. Rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que, a exemplo de Paulo, os que se dedicam à atividade missionária sejam protegidos de toda adversidade. Rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que os devotos dos santos hoje celebrados, juntamente com o povo aqui reunido, sejam fiéis no seguimento de Jesus. Rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Acolhei, ó Pai, todas estas preces, com aquelas que sobem até vós do nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar. Com o pão e o vinho ofereçamos ao Senhor a nossa vida. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Nossa paróquia te ofertamos em comunidade. Te ofertamos com alegria e felicidade. Bendito seja, eu recito em seu rosário. Com alegria e felicidade. Bendito seja, eu recito em seu rosário. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Nossa família te ofertamos, nossa alegria te ofertamos, nosso trabalho te ofertamos, no teu altar nossa vida partilhamos. Nosso trabalho te ofertamos, no teu altar nossa vida partilhamos. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Te ofertamos no vinho e no pão, a nossa festa e o nosso coração. Nossa
nossas crianças, te ofertamos a juventude, te ofertamos nossos idosos, te ofertamos o pão e o vinho, com amor apresentamos. Nossos idosos, te ofertamos o pão e o vinho, com amor apresentamos. Te ofertamos no vinho e no pão a nossa festa e o nosso coração. Te ofertamos no vinho e no pão a nossa festa e o nosso coração. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar
estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, Pedro, Paulo e os demais, os gloriosos mártires, os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão, nosso bispo José Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Todos aqueles que foram lembrados no início desta Eucaristia, de modo particular, Elaine Cristina da Costa, Jamiro Ferreira. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou
presença real. Presença real. Não é mais vinho, Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor, é presença real. Meu corpo e também meu sangue, é isto que é dado por vós, e será perdão para todo o pecado. Eis a nova aliança, presença real. presença real. Não é mais pão, Não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. é presença real, presença real. Presença real. Não é mais vinho, Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor, é presença real. E aquele que vem a mim livre também vai ao Pai e viverá feliz no Espírito Santo, no projeto de Deus. Presença real. presença real. Não é mais pão, Não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real. presença real. Presença real. Não é mais vinho, Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor, é presença real. Oremos. Refeitos por este sacramento,
concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, como de costume, o último final de semana do mês, temos os aniversariantes deste mês de junho. Podem chegar aqui à frente, os nossos aniversariantes. Muito bem. Vamos agradecer a Deus o dom da vida, estes irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor renove assim as suas bênçãos, né, no caminho de cada um de vocês. Muito bem. E assim vamos chegando ao final de mais um mês, né? Já passou a metade do ano. Vamos caminhando com a graça de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai querido, cubra com tua mão sagrada todos os aniversariantes de nossa comunidade. Conceda luz e conforto aos seus corações. Pai Santo, preencha a vida destes aniversariantes com fé, alegria, esperança, gratidão, coragem. Afaste deles todos os perigos e livra-os de todos os males do corpo e da alma. Que eles sejam ricamente abençoados com uma fé inabalável, força e determinação para prosseguir sempre firmes na fé. Maria Santíssima, cubra-os com teu manto sagrado e teu Filho Jesus lhes conceda muita saúde, amor, uma vida cheia de ternura, de respeito, junto aos seus familiares e amigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tem canto. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu te ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Que Nossa Senhora interceda por cada um de vocês, dê em seus passos e Deus renove as suas bênçãos e graças também na vida de vocês. Uma salva de palmas aos nossos aniversariantes. Deus abençoe. Podem retornar aos lugares. Somente como aviso, lembramos que estamos tendo a nossa festa, né? Que a partir agora das 11 horas já se inicia. Então, durante também o dia, a partir das 14, se não me engano, show de prêmios, né? Então, a nossa festa que celebra o nosso padroeiro São João Batista. Também quarta-feira, na missa das 19h30, será presidida pelo Frei Reinaldo. Ele foi ordenado há pouco tempo, morou aqui na Casa São Francisco, fez a sua profissão perpétua aqui nesta igreja, foi ordenado recentemente e vai celebrar a sua primeira missa aqui em nossa paróquia. Então, quarta-feira, às 19h30, o convite, né, a participar junto e celebrar junto esta Eucaristia. Gostaria de compartilhar um pensamento, acho que hoje pode, celebrando Pedro e Paulo, né, como uma pequena catequese. Refletimos que Jesus deixou uma igreja sobre Pedro, que a igreja de Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma pergunta: e quem não faz parte da Igreja Católica? Os nossos irmãos protestantes, ou quem nem é cristão, está perdido, está condenado, está fora da igreja? Não, exato.
é muito interessante. Nós sabemos onde a igreja está. Aqui, ela está visivelmente, claramente presente, porque estamos reunidos em nome de Jesus, mas sobretudo por causa da palavra e da Eucaristia celebrada em unidade com o sucessor de Pedro. Por isso mencionamos o Papa na liturgia eucarística. Então aqui a igreja está de modo claro e visível, mas nós não sabemos onde a igreja não está. A igreja é um mistério. Então, nos irmãos evangélicos, eles têm a Bíblia, eles têm o batismo, lá o Espírito também pode agir. Misteriosamente, a igreja também está lá. E os que não, nem sequer acreditam em Cristo, mas vivem bem a sua religião, todo o bem que eles fazem, todo o amor que eles vivem, é a presença também da igreja, misteriosamente ali também. Os muros da igreja não são visíveis. Nós não sabemos onde está. Isso é bonito, né? Esse é o mistério da igreja. E Deus pode salvar as pessoas nas diversas religiões e situações por meios que só Ele conhece. E ali é o mistério da igreja também que se realiza e que vai além do que nós imaginamos. Que belo é a nossa fé, né? A nós devemos ter a alegria de fazer parte da igreja de Jesus, de poder experimentar aqui a sua presença, a sua palavra, que isso nos ajude, não então a nos achar melhor que os outros, nós estamos salvos, somos perfeitos, os outros estão perdidos. Não, mas para ser luz deste amor, desta graça, da salvação de Deus. É isso que a igreja deve ser, sinal da salvação, não controladora e juíza, mas sinal de salvação. Que possamos, com a bênção de Deus, celebrando Pedro e Paulo, ser testemunhas do Evangelho, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da alegria também de fazer parte da sua igreja. Vamos pedir a bênção de Deus, que assim possamos viver e testemunhar em nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria, onde chegaram merecidamente, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria, Mãe do Universo, escute esta prece e ora por nós. Que este povo latino, faminto de paz, justiça e união, que vai peregrino em busca do reino de Deus, da libertação. Salve Maria, Senhora da América Latina,